Olá, estimados amigos, cá estou de novo para mais um vídeo de preparação para o Exame Nacional e antes de iniciar esta resolução vou deixar aqui outros dois vídeos que exploram o mesmo assunto, exploram o mesmo tema e que eu achei útil colocar aqui ao vosso dispor para, depois de resolverem este, vejam também estes dois que estou aqui a deixar para aprofundarem um pouco mais este tema, que é um tema que se relaciona com a função composta. Bom, temos o seguinte, seja f a função de domínio R, cujo gráfico está parcialmente representado na figura 1. Tal como a figura sugere, f é uma função par, contínua em R, e o seu gráfico interseta o eixo x em apenas 2 pontos. Seja g a função de domínio de 1 a mais infinito, definida por g de x igual a ln de x menos 1. Quais são as soluções da equação f após g de x igual a 0? Este símbolo aqui representa a função composta e lê-se após f após g. Eu vou já explicar um pouco melhor o que é a função composta. Bom, vou então encontrar aqui um pouco de espaço. Esta informação que está aqui, esta informação inicial, está praticamente visível no gráfico e, portanto, eu vou resolver aqui em cima. Vou então escrever esta equação, tal como ela se aqui encontra, f após g de x. A primeira coisa que eu recomendo é que escrevam aqui a função composta sem utilizar este símbolo que aqui está, que representa então a função composta, mas de uma forma que permite mais intuitivamente perceber o que é a composta. Bom, e a função composta é isto, é quando fazemos a função f, depois de a função g entrar como variável para a função f, ou seja, a função composta pode ser escrita e, a meu ver, deve ser escrita assim, f deve ser escrita apenas para vos dar uma percepção melhor do que se está a passar, ok? F de g de x. Reparem que aqui é perfeitamente visível que a função g entra como variável da função f. É isto que se passa na função composta f após g de x. A função g vai para a variável da função f. Atenção que se fosse ao contrário, ou seja, g após f, já era a função f que ia para a variável da função g. Bom, neste caso temos então f de g de x igual a 0. E agora vamos fazer a leitura do que está aqui. Reparem, eu tenho aqui f de qualquer coisa igual a 0. E eu pergunto assim, o que é que eu conheço da função f? Da função f conheço a representação gráfica. Através deste conhecimento, ou seja, da representação gráfica que eu tenho da função f, eu consigo perceber quais são os valores de x, ou seja, da variável independente, que fazem com que a função f se anule, porque eu quero que ela seja 0, a função f. Se eu conseguir perceber quais são os valores de x que anulam a função f, eu consigo perceber que valores é que podem estar aqui para esta igualdade ser verdadeira. E então, vamos olhar para a representação gráfica e ver. Eu consigo perceber que a função f se anula para x igual a 2, e se anula para x igual a menos 2. Reparem que podemos concluir que aqui é menos 2, porque é uma função par, diz no enunciado, e portanto aqui sabemos que é menos 2. E sabemos também que não interseta o eixo OX, o gráfico não interseta o eixo OX em qualquer outro ponto, portanto tem apenas estes dois zeros, a função f. Então o que eu sei é o seguinte, para esta igualdade ser verdadeira, aqui dentro, portanto no lugar da variável de f, deve estar menos 2 ou 2, ou seja, é exatamente isso que eu vou escrever, g de x, que é o que está aqui, g de x pode ser igual a menos 2 ou g de x igual a 2. E agora vamos continuar a resolver, sendo que neste caso já temos aqui a função g e não a função f. Agora tenho g de x igual a menos 2. O que é que eu conheço da função g? Da função g já conheço a expressão analítica e também o domínio. Atenção, reparem, sempre quando trabalham com a composta tenham em atenção o domínio. Nos vídeos que eu sugeri no início, um deles pede mesmo para encontrar o domínio. Mas no caso, olhando para aqui também conseguem perceber. X deve estar no domínio de g e g de x deve pertencer ao domínio de f. Bom, continuando aqui a resolver as equações, g de x igual a menos 2, o que é que eu vou fazer? Vou substituir este g de x pela sua expressão, ficamos com ln de x menos 1 igual a menos 2, e vou substituir também aqui o g de x por ln de x menos 1 igual a 2. E agora temos duas equações com logaritmos. O que é que vamos fazer? Vou passar, reparem como é que se resolve estas equações, fico com o que está dentro do ln,
o ln passa à exponencial na mesma base, aliás, na base que eu tinha do ln, que é o e. Então ficamos com x menos 1 igual a e, porque é a base que está aqui deste logaritmo, elevada ao que está neste segundo membro, que é menos 2. E aqui reparem a mesma coisa, x menos 1 igual a e elevado a 2. E agora continuamos a resolução, aqui ficamos com x igual, o e elevado a menos 2 pode ser escrito como 1 sobre e ao quadrado, mais 1, que é este menos 1 que passa para o segundo membro e fica aqui mais 1. Ou x igual a e ao quadrado mais 1. Bom, e fica assim resolvido, agora vamos só escolher qual a opção correta. E ao quadrado mais 1, 1 sobre e ao quadrado mais 1, é aqui a opção A. Fica então este exercício resolvido. Sugiro que vejam então os outros 2 vídeos que mostrei no início deste exercício. Ficamos então por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até uma próxima.